Salve iniciados e amigos das artes ancestrais, sejam muito bem-vindos ao nosso canal filosófico Carlos Pires, um espaço dedicado ao simbolismo. E hoje, na ordem do dia, mais um tema deveras inquietante, fascinante e histórico. Será que na gênese, na origem desse conflito que está ocorrendo lá nas terras do Oriente Médio, existem alguns componentes, alguns elementos, fatores que também são, digamos assim, comuns ao universo simbólico das ordens iniciáticas, como a maçonaria? E neste momento, meu prezado estudioso das tradições judaicas, peço a você que não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal, também compartilhe esse conteúdo e já dê um like nesse vídeo, senão depois, entre um Shabá e outro, você vai esquecer. Muito obrigado! Meus caros, sabemos que na história de Israel, do povo hebreu, dos judeus, os filhos de Abraão, aquele cidadão que teve que fugir lá da Mesopotâmia, da Cananeia, da cidade de Ur, porque estava havendo uma destruição, uma hecatombe naquelas terras, veio, cruzou o Rio Jordão, encontrou o povoado de Salém, que não era ainda Jerusalém, só assim seria denominada depois da invasão pelos jebuseus. Essa civilização que tanto sofreu, que foi, por exemplo, espalhada pelo mundo em sucessivos momentos da história, as chamadas diásporas, começaram lá em 722 a.C. Em todas essas situações, os judeus foram espalhados, foram expulsos ali da Terra Santa, mas eles mantiveram a sua identidade, as suas tradições, seus valores, seus cultos sagrados, sociais, familiares, intactos, preservados, protegidos durante todas essas terríveis crises, todos esses momentos em que outros povos e civilizações tentaram dizimar de vez a comunidade judaica. A identidade do povo judeu preservada tem uma relação direta no mundo iniciático, por exemplo, maçônico, com o que é chamado de regularidade, ou seja, aquele termo que vem de regula, régia, régua, é o respeito, é a permanência exatamente de alguns elementos similares àqueles conservados e respeitados pela comunidade dos judeus. A comunidade iniciática, o povo maçônico, por exemplo, e tantos outros similares, tem que manter também essa sua identidade, que advém da chamada regularidade maçônica, de você realmente respeitar, seja na perspectiva pessoal, de um grupo celular, unitário, inicial, básico, ou de um grande conglomerado, uma grande entidade que controla uma região geográfica extensa e significativa. Esses valores, esses princípios, os rituais, os chamados marcos na terra, intocados, absolutos e preservados. A identidade do povo judeu mantida, um grande exemplo para todos os grupos que também devem manter essa sua identidade. Sem isso, o povo judeu já teria desaparecido há muitos séculos, talvez milênios, da face da Terra, e assim também ocorrerá com as comunidades iniciáticas, gnósticas e esotéricas. O que explica mais ou menos as crises que ocorrem ali na região da Terra Santa, aquele terreno pequeno, um pouco menor que o estado de Sergipe, por exemplo, 60% da área é um deserto, Negev, chamado hoje. Existe ali região um pouco mais fértil do Vale do Rio Jordão, a região montanhosa da Síria, colinas de Golã, aquela faixa costeira também relacionada ao mercantilismo, aos comerciantes, enfim. É uma terra relativamente pequena geograficamente, mas que desperta um desejo
muito grande de conquista. Vários povos lutaram, conquistaram, foram derrotados ao longo do tempo nessa região. Portanto, falamos da disputa de um território. Território é o segundo elemento que nos interessa, porque também nas ordens iniciáticas, como a maçonaria, a questão da territorialidade é essencial. Não existe um grupo maçônico que não tenha o seu território, onde ele pode e tem que exercer a sua jurisdição, exercer a gestão da experiência dos negócios maçônicos iniciáticos. Sem o seu território, não existe uma entidade maçônica. Terceiro lugar, muitos querem ali exercer o poder, a autonomia, a governança na região muito pequena ali da Terra Santa, como já vimos aqui. E, da mesma forma, existe também a questão da autonomia, da governança no mundo maçônico. E ali é chamada de soberania maçônica. Uma entidade maçônica, para ser realmente legítima, além de exercer a sua regularidade no seu território, ali tem que ser soberana, ela tem que ser autônoma. Quarto lugar, por que será que muitos têm essa postura em relação ao Estado de Israel? Vimos isso, por exemplo, assim que ele foi criado agora na era contemporânea, em 1948, quando, após se estabelecer ali a partilha daquela região, vários estados árabes já declararam que não estavam muito contentes ali com a existência do Estado dos hebreus, e isso se deve à chamada falta de reconhecimento. Muitos países, estados árabes, não reconheciam Israel. Eu ou nós reconhecemos, você, o seu grupo, como país, como nação, como Estado, ou não. Da mesma forma, isso ocorre com as entidades esotéricas iniciáticas. Entre elas, deve haver esse processo de reconhecimento. Se isso ocorre, tudo bem. Ambas, então, após reconhecidas, estabelecem uma comunhão fraternal, vão trabalhar juntas pelo progresso, pela prosperidade em todos os sentidos, o caminho da luz, e assim vai. Se não há esse reconhecimento, impossível isso ocorrer. E por último, temos a questão dos chamados tratados, acordos, instrumentos políticos de amizade entre povos. Sabemos também que, na opinião de muitos especialistas, um dos princípios criadores, fato gerador, que causou a atual crise ali no Oriente Médio, foi a eventual ou a iminência da celebração de um acordo, um tratado, digamos assim, de amizade, de colaboração entre o Estado de Israel e a Arábia Saudita, que muitos outros grupos não desejavam que ocorresse. Portanto, falamos do nosso quinto fator, quinto elemento, que também está presente ali no universo das entidades gnósticas e iniciáticas, os relevantes e emblemáticos tratados de amizade mútua, de reconhecimento, de compartilhamento de território. Então, isso também existe e é uma necessidade, porque muitas vezes, apesar do grupo ser soberano em um certo território, exerce a sua regularidade, em comum acordo, no mesmo espaço, no mesmo momento. Existe uma coabitação ali, fraterna, pacífica, todos em prol do benefício geral, trazendo mais felicidade à humanidade e assim por diante. Portanto, vimos aqui que 5 componentes relativos à crise em Israel atual também explicam, de uma certa forma, 5 elementos fundamentais, 5 colunas que sustentam a obra, a construção iniciática. E agora, meu caro, você que é um grande estudioso do Oriente Médio, peço que se inscreva aqui em nosso canal. Se você ainda não o fez, compartilhe esse conteúdo e dê um like nesse vídeo, caso você já tenha esquecido. Muito obrigado, grande abraço.